Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live. Vou convidar aqui nossa participante, Hermínia Castro. Está presente já aqui, a campeã do Poesia Viva 2023. Só um instantinho que eu já estou convidando. Se o áudio estiver bom, tô vendo que a Hermínia está aí já. Hermínia, o áudio tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Se estiver tudo ok, coloca um oi aí no chat só para confirmar antes da gente iniciar. Bom, vou tentar entrar aqui já. Tá joia. Bom, enquanto a Hermínia não entra, a gente pode ir conversando um pouco. Aqui ela pediu para entrar ao vivo, tá entrando. Conseguiu entrar, Hermínia? Tá me ouvindo? É que a tela não tá dividindo aqui com você. E eu também não tô tendo retorno de áudio. Eu vou fazer outro convite. Bom, tranquilo, não precisamos ter pressa. 7:03 ainda. Foi. Agora foi. Agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite. Só que tô vendo, você está vendo só uma parte da minha cabeça? A minha também deu uma cortada aqui. Deu uma cortada, né? E aí, Tá tudo bom. bem? Tudo jóia com você. Também. Tá jóia. Então, Você está falando de boa noite, Hermínio. onde? Você Hã? está falando de onde? Você está falando de onde? Certo, nós somos de Americana, São Paulo. Estou falando de Americana, Ah, São tá. Paulo. De onde você Eu sou carioca, fala? do Rio. Do Rio? Da É, capital mesmo? sim. Excelente. Tava pensando aqui na introdução, para a gente poder começar a live. Então, eu vou te apresentar com as informações que nós temos aqui. Aí depois você se apresenta para o público em geral. Só quero lembrar que essa live vai ficar salva para quem quiser assistir depois. A gente vai colocar também no nosso canal do YouTube. Meu nome é Edmar Antunes, eu sou o editor do coletivo Fomento Literário e hoje nós vamos entrevistar aqui a Hermínia Castro. Eu estou pronunciando certo o nome, Hermínia Ah, Castro? é isso mesmo. Tá joia. Ela foi campeã do concurso de poemas Poesia Viva 2023 com o poema Arqueologia, né? E é um poema muito lindo, ela usa a poesia para falar sobre o passado, o presente e o futuro nas pessoas que estão ao redor, né? Não é isso, Hermínia? Então eu vou pedir para você Uhum. se apresentar para nós aqui e contar um pouquinho sobre sua história, a sua relação com a poesia, e mais para frente nós fazemos a leitura do poema. Vou até pegar o livro aqui, que eu tô com ele aqui, tá lacrado ainda esse, né? Tá. Foi essa edição que ela foi campeã desse ano. É, é a segunda vencedora, a primeira edição foi ano passado, foi o Thiago José Marinho que venceu ano passado, com um poema muito bacana também, e esse ano aqui foi a Hermínia. Pode contar pra gente, Hermínia, um pouquinho da sua trajetória, quem é você, quais são os seus gostos. Bom, boa noite. Eu sou Hermínia Castro. Eu sou da Baixada Fluminense, isso é muito importante na minha vida. Sou mãe de duas meninas, né? Sou mestre, doutora em educação e comecei a escrever cedo.
Só que o primeiro livro que eu publiquei foi de poesia, mas logo depois eu comecei a escrever literatura infanto-juvenil e conto. Então, nesse momento, eu vou publicar um livro de crônica. Eu gosto de contar histórias, sabe? Eu gosto. Uhum. E aquele poema que eu fiz para o meu pai, né, arqueologia, o meu pai dá bons poemas, muito bons poemas. Meu primeiro livro de poesia tem um poema para ele que é espetacular. As pessoas gostam muito. Então, na verdade, eu escrevo uma série de coisas. Nesse momento da minha vida, eu estou escrevendo crônica. Várias histórias. Hoje mesmo eu botei, estou construindo arcabouços de histórias, para depois trabalhar, né? Mas juntando coisas e é isso. Eu gosto também desenho, sabe? E já pintei uma época acrílica. A Uhum. família toda tem um pezinho na arte. Minhas filhas, né? Elas desenham, uma canta, a outra desenha extraordinariamente bem. Então é É isso, a uma... minha vida tem sempre alguma coisa para escrever, porque na academia, quando você estuda, também é para escrever, né? Você escreve é, dissertação, você escreve tese, você escreve artigo, você escreve. E o exercício de escrever um tipo de coisa ajuda você a escrever outra. Porque você vai dominando as palavras, né? E o bacana é quando você fica muito à vontade com as palavras. E aí você pode criar imagens mais inusitadas, né? Fugir do lugar comum e criar é, imagens que façam a pessoa dizer assim, nossa, que interessante que, essa coisa que essa pessoa percebeu nesse troço. Eu não tinha percebido isso. Aí o poeta vai e percebe e mostra para você, né? Olha só é, esse ângulo, que bonito, né? E é isso. muito bom, muito legal. É, o poeta percebe e traduz, né? Às É, vezes, para quem não escreve, né? Mas gosta muito de ler poesia, às vezes sente aquele momento, quer expressar, mas não consegue, né? Lendo esse poema aqui, se trata, o eu lírico, no caso, seria você mesmo, mas a gente consegue trazer para nossa vida também, para nossa vivência, né? Muitas vezes eu percebo coisas do meu pai, nos meus filhos também, eu tenho dois filhos, e, e são coisas que às vezes nós não conseguimos nomear, são coisas que às vezes não tem nome, e a gente percebe no traço, no olhar, no gesto, e isso daí é fantástico conseguir, através da arte, captar isso, né? Isso foi o que chamou a nossa atenção quando fizemos a leitura desse poema, né? Desde quando ele chegou para a gente nas inscrições, nós deixamos ele separado, falando, esse poema aqui tá bem forte, a gente precisa ter uma atenção especial para ele. No final, é, ele foi o que mais cativou nós, e a gente vai divulgar ele também aqui, depois da live, numa fotografia, né, da página do livro. Ele está inserido aqui na página 8, né, é o primeiro é. poema que está na ordem aqui. Sim, Eu vou falar um pouquinho sobre Poesia Viva, só para poder ilustrar, claro. porque às vezes, para quem não conhece, né, quem estiver assistindo essa live agora ou assistir depois, às vezes é importante saber algumas coisas, né? Nós começamos com esse projeto no ano passado. No ano retrasado nós tínhamos feito um projeto que se chamava Fomento Poético, mas a gente deixou esse projeto de lado e colocamos no lugar a Poesia Viva. A gente pretende manter a cada ano, mesmo que nós formos tomando outros rumos, nós pretendemos manter. E tentar sempre fazer uma premiação para os primeiros colocados, tentar sempre tornar mais atrativo. Mas, a princípio, é muito interessante a quantidade de pessoas e a qualidade dos textos que nós recebemos aqui. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, ele está circulando em várias regiões do Brasil, quem participou anteriormente e também nessa edição, várias pessoas do Brasil todo adquirem um exemplar dessa obra. Então, a,
os participantes, os familiares dos participantes, os amigos dos familiares dos participantes. Então, é uma obra que circula em muitas cidades, e se eu não me engano, em todos os estados, a gente tem um livro desse circulando, pelo menos um, ou mais, né? Então, só para contextualizar, a inscrição ela é gratuita e o tema foi livre. Então, a gente tem um concurso que se chama Mapian, que é para poemas com o tema amor, mas aqui a gente coloca o tema livre, para a gente deixar o artista fluir da melhor maneira possível que ele conseguir. Então, assim, eu espero, Hermínia, que o seu poema, ele é muito... Eu sou professor de língua portuguesa e para mim, eu achei ele muito interessante, ele está num patamar, assim, de dar orgulho para nós conseguirmos fazer essa publicação. A gente, nem todos que se inscrevem conseguem participar da obra, mas a gente foi uma honra muito grande conseguir fazer essa publicação. A gente espera que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, se esse projeto a gente conseguir levar ele onde a gente quer, conseguir deixar cada vez maior, atrair patrocínio para o projeto, tornar ele cada vez mais interessante, que você tenha orgulho de ter participado também conosco, ter acreditado no projeto, enviado a sua obra, porque para a gente foi muito especial poder publicar esse poema e de alguma forma tentar contribuir com a poesia brasileira, né? Porque às vezes ela fica num nicho muito específico, o poema não é o gênero mais popular que existe, né? Não é o gênero pop, não é o gênero pop, né? Então a gente tenta conhecer o que estão escrevendo no Brasil afora e publicar. Então, nesse sentido aí, a gente gostaria de dar os parabéns para você e a gente espera que no futuro, se não agora já não causar tanta alegria, mas no futuro poder você olhar para trás e falar, eu fui campeão do Poesia Viva 2023, né, e hoje esse projeto tá crescendo cada vez mais e assim a gente vai indo seguindo em frente, tá? Gostaria de perguntar, né, dentro do seu poema aqui, quais poetas da literatura brasileira mais te inspiram? Qual dos poetas brasileiros você mais gosta? Se tem algum específico, ou se não, se for estrangeiro também, você tem algum poeta específico ou não? Olha só, eu gosto muito da Cecília Meirelles. Uma poesia que me encanta, porque ela se desmancha, né? Ela não é uma poesia... Inclusive, ela sempre é considerada uma poeta menor, porque ela não segue aqueles cânones, né? Não é o João Cabral de Melo Neto, né? Que é um arquiteto do poema, né? É um cara que passa anos para fazer um poema, porque tudo está milimetricamente colocado no lugar, né? Então, eu gosto muito da Cecília Meirelles porque ela é puro lirismo, né? Ela me carrega, ela me leva. Eu vou com ela fácil. É fácil de entender o que ela escreve, é tudo muito melodioso. Então, eu gosto, assim, eu acho que é a minha poetisa predileta. E o Fernando Pessoa, que, né, sobretudo Álvaro de Campos, né, que é um poeta de todo mundo, né, poeta que todo mundo gosta. E agora tem um querido amigo que está circulando agora como um grande poeta, que é o Canaã Ferraz. Também gosto muito do Canaã, gosto da poesia dele. Eu acho ela forte, sabe? E para ser declamado, uma vez eu ouvi o Canaã declamando uns poemas dele, eu fiquei impressionada com a força que o poema ganhou com a interpretação dele. Porque ele sabe o que quer dizer, então ele diz mais do que eu quando leio, né? O poema diz mais por ele, né? Então eu gosto muito do Canaã também. Certo. Eu pergunto todas as lives, não sei se tem alguém aqui que acompanhou as outras lives que nós fizemos já, com alguns autores que nós publicamos. Eu gosto de perguntar sempre isso porque às vezes nós lermos, né, algum texto tem alguma influência na nossa escrita. Aqui, no caso, eu lendo o seu poema, eu achei bem original e não diria assim, não consegui ver uma influência específica, um estilo bem próprio.
Eu poderia ler aqui, Hermínia, o seu Por poema? favor, Por favor. por Vou fazer favor. a leitura aqui, tá? Então, arqueologia. Meu pai me deu de herança uma catarata congênita, que quando eu era criança parecia um pequeno inseto de diamante, pousado no cristalino. Hoje passaram-se anos, e ela me embaça a vista. Tenho poucas lembranças dele, pequenos pedaços, que aparecem de repente nos olhos do meu irmão, no jeito da minha filha, nos objetos e ângulos antigos que se mostram ao redor. Uma pessoa ainda por conhecer, que procuro por todos os lados. Entre o pai que me trazia doces raros e cordões de conta, e esse pai que quero reconstituir, há um nevoeiro demorado. Quem ele era? Com que sonhava? Amar meu pai é uma espécie de arqueologia, uma narrativa de cacos, desencontrados, vestígios do que pode ter sido. Meu pai é uma civilização perdida na areia, está enterrado na ampulheta. Entre ele e eu, os dias em que me trazia presentes e o tempo onde se nevoou, passaram-se séculos. Muito lindo esse poema. Eu gosto também. Foi muito- Por isso que eu É, escolhi. escolheu para fazer um envio. Tinha outros em mente também, e É, esse é mas porque sabe o que acontece? Nunca fiz isso, mas esse ano eu comecei a participar de um monte de coisa, de concurso, de edital, né? E aí tem uns editais que são muito específicos, com tamanho, então só cabia um poema, não cabia o que eu queria, cabia o que cabia naquela formatação exigida, né? E o de Uhum. vocês não pediram quantidade de linhas. Eu fiquei livre para escolher o poema que eu queria, que era esse, né? Certo. Eu queria esse. Então, valeu a pena. A gente ficou em dúvida se colocava quantidade de linhas ou não. A gente falou, não, se é poesia viva, se o tema é livre, então tem que ser tudo livre, né? Então, para poder É, realmente fluir. Tô vendo aqui que tem algumas pessoas na live aqui que estão assistindo, algumas entraram, já saíram, outras estão aí, que também participaram. Queria mandar um abraço para todo mundo que participou dessa antologia, que está presente aqui, que com é, certeza já deve ter lido o poema da Hermínia. Foi muito bacana a participação de todos. É, Hermínia, eu tenho mais algumas questões para conversar com você. Você falou que agora está escrevendo tem um novo projeto para ser lançado de sim, crônicas, é isso? sim. Você quer contar um pouquinho sobre esse projeto? A gente pode dar esse espaço. O que te inspira? É, eu O não- que te inspira? Qual o seu estilo de crônica? sabe o que acontece? Teve, eu vivi e ouvi acontecimentos durante a minha vida que eu não podia deixar de contar, porque eles eram muito extraordinários ou muito bonitos, sabe? Ou muito engraçados. E eu fiquei muito tempo com isso. Se um dia eu vou contar essa história. Aí lembrava da outra, um dia eu vou contar essa história. Aí eu tive um namorado que era poeta também, e ele sempre disse para mim que eu contava muito história, eu gosto de contar história. E aí ele disse para mim assim, se você conseguir escrever as histórias do jeito que você conta, vai ficar muito bom. Aí eu falei assim, vou fazer isso. Aí comecei a escrever histórias que eu vivi, ou que eu ouvi falar, com uma certa licença poética, para se o negócio não ficasse absolutamente bom, eu criava lá inventava uma coisa para dar mais um colorido naquilo, né? Mas são memórias, de uma certa forma. E o nome do livro é Mementos, que é lembrança, né? Mementos. Entendeu? E ele vai, eu participei de um edital, ele foi selecionado, né, para ser publicado, e agora já assinei o contrato, já mandei a versão revisada para eles, e estou voltando a contar histórias. Já tenho 3 prontas e 2 para aprontar. E já tem outras na cabeça, porque aí quando você começa, uma coisa puxa a outra, né?
É como se sim, você abrisse um canal, né? Você tem que escrever para poder escrever. Porque senão você fica emperrado, né? É igual ler. À medida que você lê com mais facilidade. Vai ficando cada vez mais fácil ler. Você vai ganhando vocabulário, né? E tudo mais. E a mesma coisa é escrever. Se você não escreve com regularidade, a sua escrita fica travada, né? Então eu agora estou nas crônicas. Tem muita história para contar. Eu vivi muita coisa boa, muita coisa espetacular. E o Brasil é um lugar muito cheio de histórias também, né? é Histórias que verdade. você vê na rua, né? E cada personagem na rua, cada figura que você nem acredita, né? Que É, aquilo realmente está acontecendo. Será que eu estou mesmo vendo isso que eu estou vendo? Mas é. Então, esse é o projeto. Vai ter vai ter um momento de pré-venda, né? E depois a gente eu vou fazer um lançamento aqui no Rio, né? Não sei ainda onde, mas vai acontecer. E tem outros aí ainda, em outros editais, estou esperando ainda. Mas 2 respostas, quem sabe são boas. muito Não bom. sei. É, pelo que a gente vê aqui no poema, tem talento para publicar vários livros, né? Já, a senhora, você tem, né? Perdão. É, quando ele estiver pronto, se quiser divulgar com a gente, se o edital permitir, né? Não sei como que funciona, né? Onde vai ser feita a publicação desse livro, a gente pode fazer divulgação aqui também. Vai ser uma honra para a gente Ah, poder divulgar esse ou qualquer outro trabalho, né? De qualquer artista que tenha publicado conosco, qualquer escritor, escritora, poeta, qual for a denominação, a gente vai ficar muito contente se poder fazer parte mais um pouquinho da história, né, e fazer girar, que nosso trabalho também, temos os trabalhos coletivos aqui, alguns trabalhos de edição, mas a gente tenta pensar em projetos e ações que incentivem também a leitura e a divulgação de escritores para quem estiver seguindo a gente, participando. Aproveitando tocar nesse assunto aqui de participar com a gente, ah, como como que o edital do Poesia, viu, chegou até você, Hermínia? foi pelo Instagram. Eu, eu fiquei. Quando eu participei do primeiro, né? Fui selecionada no primeiro. Aí eu falei assim: olha que esse negócio funciona. É, Aí eu comecei a ficar atenta. aham, E aí, andando pelo Instagram, eu fui encontrando certo, editoras e gente que trabalha com esse tipo de coisa, né? Porque isso é muito comum, eu não sabia, porque eu nunca tinha me preocupado com isso. é, Mas esse ano eu comecei é que no meu trabalho, eu tenho dois colegas no trabalho, e os dois lançaram livros esse ano. Uma lançou um livro de poesia, e o rapaz vai lançar agora um romance suburbano, chama Enxofre. Parece ser muito forte, né? É a história de aham, um guitarrista metaleiro da Piedade. E aí eu fiquei entusiasmada. Falei assim, já tinha um tempão que eu não publicava. Aí eu falei certo. assim, vou vir aí, vou publicar. Aí comecei a É, procurar. eu tô perguntando porque, às vezes, alguns escritores, né, podem olhar com alguma desconfiança, ver, nossa, um concurso literário, um edital, que tá, um regulamento, né, ou que seja, prevendo aí a publicação dos textos, né, com a medalha, com premiação, e às vezes olha com alguma desconfiança, achando que o primeiro colocado já pode ser alguém que conhece. Então a gente tem aqui esse caso que nós não conhecíamos, a Hermínia, né, para quem não sabe aí, e acreditar também não conhecia nós, Não, no edital, né, e aconteceu, assim como também o segundo, o terceiro colocado, temos escritores aqui que já participaram conosco de outras edições, né, e espero que continuem participando conosco, porque são talentosíssimos, né?
E é importante isso, né? Acreditar nos projetos literários, porque quem está fazendo um projeto literário, com certeza está fazendo com boa vontade, né? Porque é difícil alguém querer entrar nesse ramo, nesse caminho. Existem tantas editoras grandes e às vezes é um caminho tão estreito, tão apertado que quando alguém está fazendo é porque tem boa vontade e gosta mesmo da Sim, literatura, né? Então, é a gente verdade. aproveita esse momento para falar sobre isso. Também tem algumas pessoas aqui no chat. Se alguém quiser deixar algum comentário, fazer alguma pergunta para a Hermínia enquanto a gente está conversando aqui, eu vou lendo e posso fazer a pergunta para ela. Tá joia? Hermínia, você falou que é da Baixada Fluminense, né? Eu já estive no Rio aí 2 vezes. Para mim realmente é uma cidade maravilhosa, né? E gostaria de saber assim, se a cidade, na sua obra, no seu trabalho, se a cidade te inspira de alguma forma, né? Se você sempre viveu aí, ou se já viveu em outra região do Brasil, e qual a relação da sua vivência, do seu habitar, né, no mundo, com a sua arte. Na verdade, a cidade não é que a cidade me inspire, mas os personagens da cidade me chamam a atenção, né? Me fazem ficar prestando atenção. Às vezes eu fico horas prestando atenção numa pessoa que está do meu lado, sabe? Porque de alguma maneira ela me chamou a atenção, porque eu achei ela diferente. Então, todos os lugares que eu vou, eu sempre presto muita atenção nas pessoas, no que elas estão falando, no que elas estão fazendo, sabe? E isso me inspira, porque isso me ensina, né, também. Você aprende, né? Olhando as outras pessoas, como elas se comportam, o que elas falam, sabe? Né? Ouvir um pedaço de conversa e tentar entender em que contexto saiu esse pedaço de conversa. Porque às vezes tem uns pedaços de conversa muito esquisitos, né? Que você ouve na rua. Então eu fico muito atenta às pessoas. Eu gosto Certo. muito de gente. Gosto muito de ficar observando gente na rua. Isso que você comentou reflete nesse poema que está aqui também, né, que fala de pessoas, né? Está falando a arqueologia seria uma espécie de pesquisa, de Sim, desbravamento da sua própria história, né? E aqui você fala que você faz isso observando as pessoas que estão ao seu redor, né? Então faz uhum, bastante sentido isso que você está falando. Eu pergunto porque tem só esse poema aqui, né? Que eu tive a oportunidade de ler, aí já para poder conhecer e ter uma noção do que mais, né, Hermínia Castro produz. É interessante você falar isso também, porque através da literatura a gente consegue se libertar de muitos estereótipos, né? é. Principalmente quando a literatura é feita a partir da observação de pessoas mesmo, né? Da individualidade de cada um, sendo que a gente tem em comum. Tem uma pessoa comentando aqui, É uma grande Amaral, amiga minha. 15 É uma sei, grande amiga minha. O filho dela estava aí também, não sei se ainda está. O filho dela mais parabéns, que a velho. Hermínia é uma pessoa nobre, muito bacana. É, Hermínia, você tem previsão de algum outro projeto de poema para esse ano ou somente as crônicas mesmo? Não, eu, na verdade, não tenho previsão, mas eu mandei o meu mais recente livro de poemas por um edital. Estou esperando a resposta. Certo. Muito bom. A gente está vou aproveitar aqui só para comentar, não sei se tem alguém assistindo também que tem interesse. Nós estamos com o Poemas do Brasil. A gente quer tentar construir não tentar construir, acho que seria muita ousadia usar essa palavra, construir, mas tentar trazer à tona, né, através de poemas, diferentes formas de vivência artística que existe no Brasil. Então, quem tiver interesse em participar, está disponível o edital, o regulamento, né, no nosso site, o link está aqui na bio, aproveitando para
comentar sobre isso. Aham, Hermínia, a gente está caminhando aqui para o final, é uma live bem curtinha mesmo. Eu gostei aham. demais de conhecer pessoalmente, poder conversar com você, ler o seu poema aqui para quem está assistindo agora ao vivo e também para quem vir assistir depois. Às vezes a gente vê que tem poucos participantes, mas depois eu vejo as lives, os números é impressionante. Às vezes ao vivo na live tinha 3 pessoas, aí eu vou ver lá, 200 pessoas assistiram a live depois. Então, é, é muito interessante isso. Então, gostaria de Vai agradecer a sua ficar no presença. canal de vocês no YouTube, né? Isso, no YouTube e aqui no Instagram também. Terminando aqui, eu já vou deixar postado e no nosso canal do YouTube também. É porque eu E, tenho umas amigas que não têm Instagram. certo. Então, e não puderam assistir por Que causa pena. disso. Outras tinham compromisso. Então, eu fiquei de passar para elas, Ó, a né, a gente live, para elas assistirem. Aham. Então, eu vou colocar no. Hoje ainda eu coloco no YouTube e aí eu te mando o link na sequência. E se Tá você bom. topar, pô, assim que você tiver algum trabalho novo, algum lançamento, a gente pode fazer uma live também, né, tanto aqui quanto no YouTube, direto. Né, no Ah, YouTube eu ainda não fiz nenhuma, eu não mas seria acho uma experiência que vai ter nenhum legal. problema com a editora, não. Vou perguntar, né, para não ter Aham. nenhum problema, né? Mas eu aceito, sim, aceito mesmo. Acho muito legal Aham. vocês fazerem isso. Muito bom. Aí quem Generoso. sabe, né? É. Sabe aí com mais pessoas podendo ter acesso, né, também participando, interagindo com a gente consegue alcançar um público ainda maior. É Você gostaria verdade. de comentar alguma coisa? Tem um espacinho para comentar alguma coisa aqui no final? Quero agradecer. Eu achei você muito simpático, né? Foi tudo muito divertido. Gostei. Confesso que eu estava com medo, porque eu nunca participei de uma live. Aham. Aí a minha filha dizia pra mim assim: mãe, fica calma, não vai dar, tá tudo certo. É, E foi bom, e achei muito legal esse seu oferecimento em relação ao qualquer outro trabalho. Eu gostei a muito. gente, a gente faz o trabalho de edição também individual de alguns autores, mas nosso foco mesmo a gente quer alcançar leitores, né? Então, a nossa joia rara é o escritor que quer compartilhar conosco o trabalho que ele fez, o que ele tem para mostrar, e eu acho que é isso que chama a atenção do leitor, né? A gente quer alcançar leitores. Então, Sim, isso é muito bom. A gente não, tem vários autores aqui também que fazem publicações com outras editoras e para a gente é excelente, né? O importante é a literatura acontecer e continuar. Então, agradeço mais uma vez a sua participação, parabéns, né, pela colocação. A gente aqui que trabalha obrigada. nós trabalhamos aqui na Escola de Poemas, sou eu, a minha esposa, Ana Paula, ela também é professora de língua portuguesa, a professora Regina, ela é professora de história. Então, é um grupo de professores que trabalha aí na seleção dos poemas quando tem algum concurso, alguma coisa, e a gente, sim, ficamos realmente encantados e foi um prazer muito grande poder publicar esse poema aqui. Não, Muito não temos o livro obrigada. disponível, não temos disponível à venda ainda o livro, né? Não, essa edição a gente não fez para estar disponível, mas nas próximas nós vamos fazer um trabalho de tentar é, distribuir exemplares, colocar à disposição também e-books para que as pessoas possam ter acesso e o Uhum. conteúdo rodar. Sim, Obrigado, Emília, pela sua participação. obrigada a Vou encerrando por você. aqui. Tá ótimo, foi um prazer. Fica com Tá, joia, Deus. então. Fique com Deus também. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, meu amor. Obrigado. Obrigado a todos que participaram, que ficaram aqui, assistiram a live com a gente até agora. Um abraço.